tudo que você quiser conquistar na vida, você precisa conquistar o que primeiro? Os hábitos. Qual que é o problema de hábito? Ele não vem no primeiro dia, ele não vem no 10º, ele não vem no 20º, ele não vem no 40º dia. Hábito é quando você não lembra o que você está fazendo. Tem hábitos simples que vêm em 7 dias, mas são muito simples. Tem uns de 21, tem outros de 40, tem outros que é tipo 99%, é depois de 66 dias repetindo todo dia. Seu cérebro tem alguns surtos em relação a ter um hábito que ele não acredita. Então você pode ficar repetindo. Se ele falar, eu não acredito, o que vai acontecer? Ele vai parar. Se ele também não tiver patrocínio energético, que é de energia, ou do ambiente, ou da frequência, ou das pessoas, ele também vai parar. E aí está o grande lance. Quer ter um hábito? Chegue o mais próximo possível de uma pessoa que tem este hábito. Eu vim com alguém agora dentro do carro, um cara famoso da internet. E aí eu fiz uma pergunta para ele. Por que você não vende esse apartamento seu de 1.600.000 que está parado? Pergunta. Está há quanto tempo parado? Meses. Mais de ano. Tem o IPTU para pagar, tem um condomínio para pagar. Agora pensa esse dinheiro aplicado. Se você vender abaixo do preço, a 1,2% que o mercado está pagando. Faz sentido? Vende ele abaixo do preço, 100 mil abaixo do preço. Não, pode vender, cara. Em 10 meses você perdeu esse dinheiro já. Em 20 meses você perdeu 2 vezes esse dinheiro. E aí a gente é muito bom com certos hábitos e com outros são nulos, são inválidos na nossa vida. Por quê? Porque você ainda não está perto de gente que tem esse hábito. Você não aprendeu esse hábito, você não treinou esse hábito. Confesso que quase todos os dias eu vou levantar a hora que eu levanto. Nessa temporada que eu sempre divido a minha vida por temporada, igualzinho minissérie ou série nova aí do Netflix. Por exemplo, eu vou para os Estados Unidos e eu coloco outro horário para acordar. Eu passo um bom tempo lá, eu tenho uma casa lá. Eu vou fazer um lançamento, aí aquilo é uma temporada para mim. Aquela temporada eu acordo 4h59 em ponto. A temporada que eu mais acordei no horário específico era 4h37. A temporada de hoje é 3h58. Eu acordo todo dia, 3h58. É uma temporada. Por que isso? Se você falar, eu quero ser assim para sempre, vai ficar chata a vida. Então, uma boa dica de hábito, anota aí. Dividir eles por temporadas. Depois que eu descobri isso, ficou mais simples pegar novos hábitos. Que em certas temporadas, eu pratico um esporte diferente. E nesse esporte diferente, eu conheço gente diferente, aprendo coisas diferentes, faço negócios diferentes. Qual o problema do hábito? O hábito, ele nunca anda sozinho. Tem um hábito negativo e o positivo. Qualquer um dos dois. Adquirir um hábito. Nunca você vai adquirir só um hábito. Sempre vai ser em par, em trio, em quarteto. Nunca. Você vai escrever isso aí. Um hábito nunca anda sozinho. Impossível. Vou adquirir um hábito de corrida. Começou a correr, vai vir um segundo hábito. Vai mudar a comida. A alimentação vai mudar. Porque as duas andam juntos. Você vai ficar forçando o seu corpo. Inclusive, eu quero dar uma declaração. Eu jogava um pouco, razoavelmente bem, futebol na adolescência. Inclusive, tinha um sonho de ser jogador e tudo. E eu lembro que a minha cabeça, eu sou muito bom de bola, eu tenho uma certa habilidade. Só que aí eu fui só trabalhar. E aí a minha cabeça lembrava que eu era bom de bola, mas meu corpo não respondia. Depois de correr todo dia, treinar, correr todo dia, eu agora, depois de meses, eu fui jogar bola, eu estranhei, todo mundo estranhou. Mas tá jogando bem demais. Eu falei, o que aconteceu? Aconteceu uma coisa muito simples. O corpo voltou a ter aquele condicionamento de 10, 12 anos atrás. Um condicionamento de explosão, de força. E foi tão interessante porque eu não esperava por aquilo. Porque na minha cabeça eu sei, eu sou bom de bola, só que a bola sempre sai. Eu não dou conta de pegar a bola. Sabe aquela coisa? Só que aí seu corpo voltou, a alimentação mudou, você processa mais rápido, você conecta mais rápido, você explode mais rápido. Por quê? Porque tem uma sequência de hábitos que estão andando um do lado do outro, que garantem isso. O que é a grande verdade? Você vai ter que fazer uma lista de repulsa. Anota aí, lista de repulsas. Eu vou te dar a primeira, que aí quando você tem esse hábito, aí já começa a anular os outros. Por quê? Porque você não aceita mais, é uma repulsa isso. Por exemplo, você vai colocar um hábito de, em hipótese nenhuma, falar da vida dos outros. Por mais interessante que seja. Ah, beleza, eu vou adquirir só esse hábito? Não vai. Vai baixar um segundo. Não aceitar ficar perto de gente que reclama. Porque você não fala perto dos outros, é negativo. Aí, quando você vê alguém reclamando, já vai ser repulsa para você. Você vai olhar e pensar, mas por que eu vou aceitar ficar perto de alguém que reclama? Ah, Pablo, as pessoas que são luz têm que ficar perto das pessoas. Não. Você tem que cuidar da sua vida. Você não entendeu a teoria ainda.
A equação é o seguinte: quanto mais você cuidar da sua vida, mais chance você vai entregar para alguém que não acreditava nela mesma. E o maior erro da sua vida é querer mudar os outros. Fique em paz, só tem chance de mudar uma única pessoa, é você mesmo. A única pessoa que vai mudar. Alguém fala: e se seu filho for isso? Se seu filho não der certo? O problema é dele, amigo, mas não vai ser por minha conta. Eu estou dando subsídio, mas eu não consigo mudar nem meus filhos. Eu não mudo a minha esposa. Eu só mudo, fala com a boca assim, eu só mudo a mim mesmo. Pronto, se você tem o poder de mudar a si mesmo, está faltando só os códigos, só algumas coisinhas que você tem que programar no seu cérebro. Vamos lá, quem aqui bebe refrigerante? Levanta a mão. 180 mil pessoas morrem por ano bebendo refrigerante. É o suficiente para você parar? Fala a verdade, sim ou não? Não. Você fala: ninguém na minha família morreu bebendo refrigerante. Você já foi em algum velório que alguma pessoa falou: eis aqui alguém que morreu por causa do refrigerante? Já foi? Como você não viu nenhum velório, você não acredita nesse dado. São 180 mil pessoas. É um pouco de gente, sim ou não? Isso me convenceu. Você sabe por quê? Não é porque eu tenho medo de morrer. É porque eu pensei: eu sou cristão e não... nessa época, eu não tinha coragem de morrer pelo evangelho. E tem gente morrendo pelo evangelho com refrigerante. E eu criei essa âncora na minha cabeça. Parei de beber em 2015. O que acontece? Quando você cria esse hábito, aí você começa a valorizar tanto a sua vida. Eu fui e troquei ele por água com gás, que é muito mais saudável que beber refrigerante. E o refrigerante, quanto mais escuro, pior. Então, se você quer beber um refrigerantinho, quanto mais claro, menos ruim. Mas é ruim. Agora, bebeu água com gás? Bebeu. Você vai ter que trocar por outra coisa, porque a água com gás é gás carbônico. Seu corpo fica o tempo inteiro tentando expulsar gás carbônico. Se seu corpo fica militando em tirar o gás carbônico que você tenta colocar para dentro, você é um imbecil. E às vezes, alguns de vocês, por eu falar nesse linguajar, não vão mudar. Mas se for científico, você vai mudar. Mas se sofrer com alguém dentro de casa, você vai mudar. Mas se você vê um vídeo na internet com a pessoa que você admira, talvez você vai mudar. Eu quero que você entenda o seguinte: você vai anotar assim: precisa arrumar um jeito. Aí anota o que é o jeito: um gatilho emocional. Todos precisam de uma âncora, que é um gatilho emocional, para gerar a tal da mudança. Senão não muda. Não tem como, tá? Você quer realmente ter uma vida altamente próspera? Sim ou não? Copie a vida de alguém que é altamente próspero. Pablo, e aí, eu vou virar a pessoa? Vai. Só não vai ter a conta bancária dela. Se tivesse a conta, você imitaria 100%, sim ou não? Pois é, mas a conta você só vai ter se você for bom de problema, que é um ótimo hábito. Amar problema. Quem ama problema não fica nele, resolve rápido. O problema fica debaixo do pé. Pablo, me dá hábito aí. Se eu acordar cedo igual você? Não, não vai não. Então eu não quero esse hábito. Mas eu posso te garantir uma coisa: se você acordar mais cedo que todo mundo, você está em um ambiente onde tem uma energia tão boa, porque não tem ninguém reclamando, não tem ninguém buzinando, não tem ninguém enchendo o saco. A energia de qualquer lugar, se você acordar antes de qualquer pessoa, é maravilhosa. Se você acordar juntinho, assim, um pouquinho antes da luz da aurora, o romper da aurora, você não sabe a energia que seu corpo tem. A gente é afundado em tecnologia, os nossos hábitos são moldados pela grade da televisão. Não sei se você sabe. O horário mais nobre da televisão não é nobre porque você fica acordado. É porque eles descobriram que arrastar você numa programação, naquele horário vai ser o ápice. Aí você fica acordado para assistir o horário nobre. E o horário nobre é tarde. Os antigos dormiam de 10 a 12 horas por dia. Vocês estão dormindo 6 ou 7, né? Dependendo. Está dormindo 4, 3 empregos, virou pai do Cris. São hábitos que não vão te fazer enriquecer. Acredite. Mas eu preciso pagar as contas. É melhor você diminuir as contas. Expandir isso aqui mais. Ter um pouquinho mais de paciência do que ser um burro de carga. Porque esse hábito nunca enriqueceu ninguém. Apesar de parecer que alguns prosperaram por isso. Vocês estão entendendo ou não? Então tá bom. Alguém tem dificuldade em processar pensamentos rapidamente? Levanta a mão. Tem dificuldade? Se eu te falar que isso é água, você acredita? Não acredita, né? Quase tudo que eu falar, vocês não vão acreditar. Vocês vão falar água. É água. O cérebro é 90% água, o corpo 70% água, o planeta 70% água. Vocês só precisam de água. 5,5 litros para homem, por estatura mediana. E uns 3,8 litros para mulher, por estatura mediana. É o tanto de água que você precisa. Aí vai calcular quanto de água? 400 ml você bebe por dia. Bebe 1 litro de coca. E aí o que acontece? Uma coisa que talvez você não aprendeu. Um hábito terrível. Seu potencial de hidrogênio, que é o seu pH, está o quê? Ácido. E aí seu pensamento não explode. Então qual que é um bom hábito? São hábitos simples, tá? Que eu adotaria depois dessa palestra, depois desse encontro. Hábito número 1, beber água. Na marra, mas beba. Hábito número 2, vá correr. Não dá conta, caminha todo dia.
Esse negócio de ficar muito tempo em pé vai fazer você sempre ter um esqueleto muito bom. Até você chegar aos 100 anos de idade, você não vai ficar curvado. Só de ficar em pé, viu? Se você aprender a ficar em pé, eu fico aqui falando adoidado, posso ficar 14 horas sem nenhuma dor. Se você aprender a ficar em pé, isso já vai mudar seu esqueleto. Andar. É uma coisa muito boa para você saber. Terceira coisa que você tem que fazer: não coma igual porco, igual você está comendo. Isso tudo é emoção. Você está comendo um prato de emoção e aí sua barriga está desse tamanho por causa disso. Pablo, o que eu faço? Eu tenho muita fome. A maioria das vezes você tem a sede. Você confunde sede com fome. Você parece um bicho do mato, inclusive. Fala todo mundo, fala assim para instalar um drive, para você ficar repetindo todo dia que vai funcionar. Fala assim, ó, não é fome, é sede. Quer que eu te provo? Enche a cara de água para você ver se você fica com fome. Fica? Não fica? Ah, chama a técnica para acabar com a fome. Não. Você vai beber água no tanto que você precisa. Mulher 150 ml por hora e um homem em atividade normal 200 ml por hora. Se você beber esse tanto de água, você fica sem fome de verdade. Então, põe na sua cabeça, você que é desesperado e come igual Tasmania, ou então igual um porco. Pensa um pouquinho, coloca um pouco mais de água. Aí você fala, quer dizer que essas pessoas prósperas são assim? Deixa eu te falar. As pessoas altamente prósperas preocupam com pouca coisa. Como que eu preocupo com pouca coisa? Vou te dar uma preocupação. Os rins é uma grande preocupação ou não? Imagina você fazendo uma hemodiálise. Eu acho que é uma das piores coisas que o ser humano se submete. Só que você só vai levar a sério na hora que alguém bater na porta e falar assim, se você não fizer, você vai morrer. Por que foi? Não cuidou. Fumar, tá tudo bem. Depois vai pegar um negócio, como é que chama? Efizema pulmonar. Deixa eu te explicar uma coisa. O jogo não é o tanto de dinheiro que você acumula, mano. O jogo é o tanto de paz, o tempo de paz que você governa. Você vai lembrar disso. A pessoa mais sábia que existiu chama-se Salomão, 40 anos de governo sem guerra. Como? Posso te contar. Quem começou esses hábitos, quem começou a sua governança não foi ele, foi o pai dele. O pai dele foi extremamente radical naquilo que acreditava. O filho ficou 40 anos sem um dia de guerra. Na nação mais perseguida desde o primeiro dia até o dia de hoje. Se você não sabe, a nação mais perseguida até hoje é atacada quase que diariamente. Tem o melhor sistema antiaéreo do mundo, chama Israel. Um cara conseguiu governar por 40 anos. Sabe por quê? Porque simplesmente buscou um negócio chamado sabedoria. Pablo, pessoas altamente prósperas, o que elas pensam? Elas pensam menos em filosofia e agem mais por lógica. Não é só a razão, mas a lógica. Pablo, o que você está falando? Quem é empresário aqui? Levanta a mão. Grande parte aqui é empresário. A empresa não é os processos, não são processos. A empresa não é a filosofia. A empresa, logicamente falando, é um controle de energia. São 3 hábitos que qualquer dono tem que ter. Inclusive eu estava praticando um agora. Eu estava dentro do meu camarim liberando os pagamentos de várias empresas. Eu mesmo faço. Tenho o CFO, tenho uma equipe, acho que a maior equipe de todos os meus negócios é o financeiro, onde tem mais gente. É um lugar que eu gosto de maior detalhamento e a gente tem um hábito impressionante. Eu mesmo olho linha por linha, assim, ó. E antes de aprovar, eu leio tudo, ainda mando um monte de áudio e falo, só aprovo depois que me entregar isso aqui. Eu quero essas faturas detalhadas, eu quero os detalhes disso. Um hábito muito bom para você que é empresário. Cheque o dinheiro entrando e cheque o dinheiro saindo. Isso vai mudar tudo. Sua capacidade de administração você pode transferir ela para outro, mas o dinheiro entrar e o dinheiro sair, não abra mão disso. Pablo, a gente fatura bilhões, dá para ver ainda. Aí a escala vai aumentando, você não vai mais olhar centavo, nem milhar, talvez você nem vai olhar milhão se você chegar nessa escala. Mas tem esse bom hábito. Pessoas altamente prósperas, elas são produtivas. O que elas fazem com o dia delas? Elas sabem o que é produzir. E aí talvez você não aprendeu, eu vou te destravar agora. Produzir às vezes é tirar um dia de descanso, você está produzindo. Sabe o que é produzir? Você vai escrever, para quem não sabe. Produzir é fazer aquilo que eu projetei, é só isso.